O evangelho secreto que o Vaticano jurou destruir. A verdade que pode mudar o cristianismo. Você já parou para pensar por que existem verdades sobre Deus que foram escondidas do mundo? Há mistérios que o tempo tentou apagar, segredos enterrados sob o peso da fé e do poder. Hoje você vai descobrir o que o Vaticano tentou silenciar. O evangelho secreto que pode mudar tudo o que você acredita sobre o cristianismo. Talvez o que você está vivendo agora, a dor, a dúvida, o vazio, não sejam sinais de abandono, mas o chamado de Deus para algo maior. Porque quando tudo parece perdido, é ali que a revelação começa. Eu também já me perguntei se a fé que recebi era completa ou apenas um fragmento. Analisei inúmeros textos antigos, ouvindo histórias de monges, teólogos e buscadores que dedicaram suas vidas a decifrar o que foi escondido. E quanto mais eu mergulhava nesse mistério, mais percebia que o verdadeiro evangelho não estava perdido, apenas adormecido. O que vou revelar a seguir não é teoria nem ficção. É algo que, se você ouvir até o fim, pode transformar completamente sua visão sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o propósito da sua própria vida. Fique comigo nesta breve jornada. O evangelho que se recusou a morrer. O tempo pode tentar apagar um nome, mas não consegue silenciar uma verdade que nasceu para transformar. O evangelho que se recusou a morrer sobreviveu às fogueiras, às proibições e ao esquecimento. Ele cruzou os séculos escondido em fragmentos, protegido por mãos anônimas que compreenderam que guardar a luz é mais perigoso do que revelá-la, mas mesmo assim, escolheram mantê-la viva. Cada palavra copiada à sombra das tochas era uma semente lançada para um tempo futuro, talvez o tempo em que você escuta esta história agora. Dizem que esse evangelho trazia uma mensagem que desafiava o medo. Ele ensinava que a fé verdadeira não nasce da obediência cega, mas da comunhão interior com o divino. Não era um texto de revolta, mas de libertação. Falava de um Cristo que caminhava entre os homens não como um rei, mas como um irmão. Um Cristo que não exigia sacrifícios, mas consciência, que não pedia templos, mas transformação. E por isso foi julgado perigoso, porque a verdade que liberta sempre ameaça o poder que controla. Enquanto impérios se erguiam e desmoronavam, enquanto doutrinas eram impostas e reinos disputavam a posse de Deus, o evangelho secreto seguia seu caminho subterrâneo. Escondido em cavernas no deserto, escrito em línguas que poucos conseguiam decifrar, preservado por pequenas comunidades que se reuniam em silêncio para ler o que o mundo proibira. O que eles encontravam ali não era um novo Deus, mas o mesmo Cristo, revelado de maneira mais íntima e humana. Ele falava de amor sem limites, de perdão sem barganhas, de uma presença divina que não se compra com rituais, mas se manifesta na pureza do coração. Séculos se passaram, e o que era segredo virou lenda. Alguns diziam que o texto havia se perdido para sempre. Outros afirmavam que o Vaticano o guardava em cofres subterrâneos, temendo seu poder. A verdade talvez esteja entre os dois. Talvez esse evangelho tenha sido ocultado não por medo de sua mentira, mas por receio de sua clareza. Ele revelava um Deus próximo demais, amoroso demais, simples demais para caber dentro das paredes da teologia. E o homem, acostumado a dominar o sagrado, não soube o que fazer com tamanha liberdade espiritual. Mas nenhuma tentativa de apagamento é definitiva. O evangelho que se recusou a morrer sempre encontrou maneiras de ressurgir. Às vezes em descobertas arqueológicas, às vezes em sonhos, às vezes na intuição daqueles que, sem jamais terem lido uma só linha dele, vivem suas verdades de forma natural. Porque a essência desse evangelho nunca foi o papel, mas o Espírito. E o Espírito sopra onde quer. Talvez você o tenha sentido sem perceber, no perdão que deu quando já não tinha forças, na paz que veio depois do desespero, na coragem que nasceu da dor. Isso também é o evangelho vivo, o mesmo que atravessou a história para lembrar que Deus não habita nos arquivos, mas nos gestos. Ele se recusa a morrer porque continua renascendo em cada alma que decide amar, mesmo ferida, e acreditar,
mesmo em meio à escuridão. E é por isso que este evangelho é indestrutível, porque ele é o reflexo do Cristo que não se deixa aprisionar por instituições, tradições ou fronteiras. Ele está onde há fé, onde há esperança, onde o amor resiste. O segredo não é que tentaram destruí-lo, é que ele nunca precisou ser salvo, porque já vive dentro de quem escuta sua voz. Quando o céu enfrentou o medo, houve um tempo em que o céu parecia dividido. A fé, que nasceu para libertar, começou a ser usada como instrumento de controle. O que era luz se tornou bandeira. O que era união se transformou em fronteira. Foi nesse tempo que o céu enfrentou o medo. O medo dos homens de perder o poder sobre aquilo que nunca lhes pertenceu, a verdade espiritual. A igreja nascente, temendo o caos da liberdade interior, começou a escolher quais vozes poderiam falar em nome de Deus. Era o início de um conflito silencioso entre a revelação divina e a necessidade humana de domínio. O medo se disfarçou de zelo. Muitos acreditavam estar protegendo a pureza da fé, mas na tentativa de guardá-la, acabaram confinando-a. Concílios foram convocados, discussões se estenderam por dias e noites, e textos foram avaliados não apenas pelo seu valor espiritual, mas por sua conveniência política. Havia escritos que falavam de um Cristo compassivo, que via o divino em todas as criaturas. Outros descreviam a salvação como um estado de consciência, e não como um prêmio futuro. Esses textos eram perigosos porque colocavam o poder de Deus nas mãos de cada pessoa. E o medo de perder o controle sobre as almas levou muitos líderes a decidir que o silêncio seria a melhor resposta. Mas o céu não se intimida diante do medo. Ele permanece, mesmo quando os homens tentam se apropriar dele. A luz de Deus continua brilhando, mesmo quando coberta por camadas de autoridade e dogma. É por isso que, ao longo dos séculos, vozes proféticas sempre se ergueram. Homens e mulheres que ousaram dizer que o amor é maior que a regra, que a fé é mais viva do que qualquer doutrina, que o Espírito Santo não obedece às fronteiras do poder humano. Eles foram perseguidos, julgados e esquecidos, mas suas palavras atravessaram o tempo, carregando a mesma essência do evangelho proibido. E é curioso perceber como o medo sempre tenta vestir a roupa da santidade. Diz proteger Deus quando na verdade tenta protegê-lo de nós. Mas Deus nunca pediu defesa, pediu entrega. Nunca quis ser trancado em cofres, quis ser vivido. E cada vez que a instituição escolheu o controle em vez da compaixão, o céu se calou por um instante, não por impotência, mas por sabedoria. Há silêncios divinos que gritam mais alto que qualquer decreto humano. O que poucos entenderam é que o verdadeiro perigo nunca foi a heresia, mas a ausência de amor. E o amor era justamente o centro daquele evangelho esquecido. Ele ensinava que todo ser humano é um templo vivo e que o sagrado não precisa ser intermediado, mas despertado. Essa mensagem assustava quem vivia da obediência dos outros, mas libertava quem aprendia a caminhar de mãos dadas com o Espírito. Quando o céu enfrentou o medo, algo precioso aconteceu. A fé deixou de ser monopólio e voltou a ser encontro. Mesmo em meio à censura e ao silêncio, Deus continuou falando através de sinais, de milagres, de pessoas simples que, sem compreender os grandes debates, viviam o amor com pureza. O medo tentou sufocar a revelação, mas acabou se revelando incapaz de apagar o que é eterno. E talvez o mesmo aconteça hoje. Cada vez que alguém desperta para o amor, cada vez que escolhe o perdão em vez da vingança, o céu vence mais uma batalha contra o medo. Porque o verdadeiro evangelho, aquele que não pode ser destruído, continua vivo dentro de quem tem coragem de amar, mesmo em meio à dor. A voz perdida do Mestre. Dizem que o tempo apaga as vozes, mas há vozes que atravessam os séculos. A voz do Mestre é uma delas. Mesmo envolta em silêncio, ela nunca deixou de ecoar dentro dos corações que a buscaram com sinceridade. Essa voz falava de um amor que não podia ser compreendido pelos poderosos, de uma paz que não dependia do mundo, de um reino que não se construía com exércitos, mas com consciência. Quando o Mestre falava, o tempo parava.
Cada palavra tinha o peso da eternidade e o toque da ternura divina. E é essa voz, a voz perdida do Mestre, que o Evangelho esquecido tenta restaurar. Entre os textos que sobreviveram aos séculos, existem fragmentos que não foram aceitos pelos concílios, palavras que pareciam perigosas demais para serem repetidas. Nelas, Jesus falava diretamente ao coração humano, sem intermediários, sem hierarquias, sem muros. Ele dizia que o verdadeiro templo é o interior de cada homem e mulher, e que quem conhece a si mesmo encontra o Pai. Essa ideia era revolucionária. Significava que ninguém precisava de permissão para encontrar Deus, que a fé não era um caminho de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa simplicidade foi o que mais incomodou, porque libertava o homem do medo e o convidava a viver em verdade. A voz do Mestre não gritava. Ela ensinava com gestos, com silêncios, com olhares. Quando falava do reino de Deus, não apontava para o céu, mas para o coração. Ele dizia que o reino já estava ali, presente, pulsando em cada vida. Isso era mais que doutrina, era experiência. E quem a vivia não precisava de provas, porque sentia o divino fluindo em cada respiração. Foi essa mensagem que se tornou incômoda, porque não podia ser controlada nem vendida. Os primeiros seguidores de Jesus compreenderam essa essência. Eles transmitiam suas palavras com reverência, mas também com liberdade. Não buscavam o poder, buscavam a transformação. Porém, com o passar das gerações, a pureza da mensagem foi se perdendo entre disputas e interpretações. Quando a fé virou instituição, a voz do Mestre começou a ser moldada conforme a conveniência dos homens. Partes foram omitidas, metáforas reinterpretadas, ensinamentos suavizados para caber nas estruturas humanas. E assim, pouco a pouco, o som original do amor foi se tornando distante. Mas a voz do Mestre não é feita de som, é feita de espírito. E o espírito não se cala. Ele continua falando nas entrelinhas dos evangelhos, nos sonhos, nas intuições, nas lágrimas de quem ora, sem saber o que dizer. Essa é a verdadeira herança que o Cristo deixou. Uma presença que se renova a cada vez que alguém escolhe amar, perdoar, servir e acreditar. Mesmo que o mundo tente silenciar essa voz, ela continua ecoando, porque foi gravada não em pergaminhos, mas nas almas. Talvez você também já tenha ouvido essa voz em algum momento, quando uma paz inexplicável desceu sobre você em meio à dor, quando um perdão impossível se tornou leve, quando o medo se transformou em fé. É nessa hora que a voz do Mestre fala novamente, dizendo que ele nunca foi embora, apenas mudou de lugar. Agora habita dentro de você, esperando ser ouvido. O Evangelho esquecido não é apenas um texto antigo, é o espelho dessa voz. Ele recorda que o amor de Cristo não pertence ao passado, mas é uma força viva, que atravessa o tempo e desperta aqueles que ainda buscam. O mundo pode ter se esquecido do som exato das suas palavras, mas o coração humano jamais esqueceu o que sentiu ao ouvi-las. E é esse sentimento que, mais uma vez, começa a despertar naqueles que se lembram que Deus não fala com a mente, fala com o coração. A profecia escondida na tinta, entre as linhas dos antigos manuscritos, há algo que os olhos comuns não percebem. Não é apenas tinta sobre pergaminho, é respiração. Cada letra, cada traço, carrega o sopro de uma mensagem que sobreviveu à escuridão dos séculos. A profecia escondida na tinta não fala sobre o fim do mundo, mas sobre o despertar da alma. Ela foi escrita não para assustar, mas para lembrar. E talvez esse lembrete seja o que mais temeram. A lembrança de que o poder de Deus nunca esteve distante, mas adormecido dentro de nós. Os estudiosos que arriscaram traduzir esses fragmentos perceberam algo incomum. As palavras pareciam simples, mas formavam uma sequência que revelava mais do que ensinava. Era como se o texto tivesse sido feito para ser sentido, não apenas lido. E dentro dessas entrelinhas, um padrão se repetia. A ideia de que o Cristo não veio apenas salvar, mas despertar. Que cada ser humano carrega uma centelha do divino, e que essa luz, quando acesa, transforma a própria realidade.
Essa era a profecia. O dia em que o homem deixaria de buscar Deus fora e o encontraria dentro de si. Por séculos, tentaram apagar esse ensinamento porque ele retirava o poder das mãos dos poucos e o devolvia ao coração de todos. A profecia não falava de guerras nem de destruições, mas de um tempo de revelação, quando a verdade emergiria de onde menos se esperava, não das instituições, mas das consciências. E essa verdade, segundo os antigos, seria impossível de deter. Ela se espalharia como o vento, atravessando fronteiras, despertando almas adormecidas e reacendendo a fé daqueles que já haviam desistido. Cada símbolo encontrado nesses textos tinha um propósito. As letras pareciam esconder uma linguagem secreta, uma espécie de código espiritual. Não era uma conspiração, mas uma forma de proteção. Quem escrevia sabia que o tempo de perseguição viria e que a única maneira de preservar o sagrado seria escondê-lo à vista de todos. Assim, a profecia foi selada dentro da própria escrita. Uma mensagem invisível para quem lê com os olhos, mas evidente para quem lê com o coração. E talvez seja por isso que esse evangelho continua vivo, porque sua força não depende de quem o ensina, mas de quem o sente. Cada pessoa que se aproxima dessas palavras com sinceridade experimenta algo que vai além da compreensão. Uma lembrança antiga, como se já tivesse ouvido essa verdade antes, em algum lugar da alma. Essa sensação é o chamado do Espírito, lembrando que a sabedoria divina não pertence a uma era, mas é eterna. A profecia escondida na tinta é, na verdade, o mapa de uma reconciliação. Ela fala do reencontro entre o humano e o divino, do retorno à essência, da libertação do medo. Fala de um Deus que não exige perfeição, mas presença, de um Cristo que não pede adoração, mas consciência, e de uma fé que não se mede pela aparência, mas pela verdade que floresce quando a alma se torna honesta consigo mesma. Se você sente que há algo nessa mensagem que toca fundo em você, é porque essa profecia também foi escrita para este tempo. Não é um texto perdido no passado. É um convite ao agora. Está viva cada vez que alguém decide perdoar, cada vez que alguém renuncia ao orgulho, cada vez que uma lágrima se transforma em oração. Cada gesto de amor é uma linha dessa profecia sendo reescrita pela própria vida. O que os antigos quiseram dizer e o que o poder tentou esconder é que Deus não fala apenas em livros, mas também nas entrelinhas da existência. A profecia é a própria jornada humana, o retorno à luz depois da escuridão. E o segredo da tinta é esse. O verdadeiro evangelho nunca esteve preso ao papel. Ele sempre esteve gravado em nós, esperando o momento em que o coração se tornasse maduro o bastante para lê-lo. A guerra entre a luz e o poder. Desde o princípio da história há uma batalha silenciosa que não se trava com espadas, mas com ideias. É a guerra entre a luz e o poder, entre o amor que liberta e o medo que domina. Quando o evangelho começou a se espalhar, o mundo ainda era governado por impérios que se alimentavam de obediência. A mensagem de um Deus que falava direto ao coração do homem soava como rebeldia, porque se cada pessoa pudesse ouvir o divino sem intermediários, os tronos perderiam força. E o poder terreno, acostumado a se alimentar da fé, sentiu o chão tremer. Foi nesse instante que a guerra começou. Uma guerra invisível, travada em concílios, decretos e proibições. De um lado, o espírito sutil e livre, buscando inspirar o homem a viver a verdade. Do outro, as estruturas humanas tentando enquadrar o sagrado em leis, hierarquias e dogmas. A luz falava de amor. O poder respondia com medo. A luz dizia, vocês são filhos de Deus, e o poder dizia, vocês são servos. E quanto mais a luz se espalhava, mais o poder se fechava em si mesmo, temendo ser ofuscado. Ao longo dos séculos, a história se repetiu. Homens e mulheres foram perseguidos por acreditarem que a fé não precisava de licença, que o amor era a maior forma de culto. Muitos foram chamados de hereges, mas o que eles queriam era apenas viver o que Jesus havia ensinado: amar sem fronteiras, servir sem interesses, perdoar sem condições. Essa pureza era o que mais ameaçava as estruturas, porque não podia ser controlada.
E o poder, incapaz de compreender o amor, preferiu combatê-lo. No entanto, a luz não se impõe. Ela espera. Enquanto o medo grita, a verdade permanece silenciosa. Foi assim que o evangelho secreto resistiu, não pela força, mas pela presença. Cada vez que uma alma sincera se voltava a Deus de coração aberto, essa guerra ganhava uma nova vitória. O poder podia queimar livros, mas não podia apagar o fogo interior daqueles que acreditavam. E é esse fogo que chega até nós, aceso por gerações que escolheram o espírito em vez da submissão. A guerra entre luz e poder não pertence apenas ao passado. Ela continua hoje dentro de cada pessoa que precisa escolher entre o amor e a vingança, entre a fé e o controle, entre o servir e o dominar. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Não se luta contra pessoas, mas contra o orgulho que impede a verdade de florescer. O poder humano tenta convencer que Deus está longe, inacessível, reservado a poucos, mas a luz lembra que Ele está perto, dentro, sempre disponível a quem o chama com sinceridade. E a cada tempo, Deus levanta aqueles que têm coragem de reacender essa chama. Não para desafiar as instituições, mas para lembrar que a fé nasceu livre. O amor não pode ser regulado, nem o espírito pode ser domesticado. A luz é paciente, mas implacável. Ela sempre encontra brechas, fissuras, espaços por onde entra e transforma tudo. O poder tenta manter o controle, mas acaba servindo de palco para que a luz brilhe ainda mais forte. Essa guerra invisível não é destrutiva, é reveladora. Ela separa o que é verdadeiro do que é aparência, o que é essência do que é manipulação. E talvez seja isso o que o evangelho secreto quis dizer o tempo todo: que não há maior poder do que o amor, e que todo o resto é apenas sombra tentando se parecer com luz. Se você sente dentro de si esse conflito entre fé e medo, saiba que não está sozinho. É o mesmo embate que atravessa a história, o chamado de Deus dentro da alma lutando contra as vozes do mundo. E a vitória não vem quando você conquista algo, mas quando se entrega. Porque a luz não precisa vencer o poder, ela apenas precisa ser acesa. Os monges que mantiveram a chama, quando o poder tentou apagar a luz, foram os humildes que a protegeram. Nos mosteiros isolados das montanhas, nas criptas escondidas sob antigos templos, viviam homens silenciosos que compreenderam que o conhecimento divino não pertencia aos reis nem aos sacerdotes, mas à alma humana. Eram monges, copistas, místicos, guardiões da palavra viva. Eles não lutavam com armas, lutavam com paciência, copiando cada letra como quem ora, preservando a mensagem que poderia reacender a fé no futuro. E graças a eles, a chama não se apagou. Esses monges não tinham ambição, tinham propósito. Sabiam que o que faziam não era apenas trabalho, era missão. Cada vez que mergulhavam no silêncio da madrugada, sob a luz das velas, sentiam que o Espírito de Deus os guiava. Sabiam que poderiam ser perseguidos se fossem descobertos, mas o medo não os detinha. Guardavam os pergaminhos como quem guarda a própria alma, e quando terminavam uma cópia, não assinavam o nome. Entregavam o texto ao tempo, confiando que Deus saberia quando e para quem fazê-lo ressurgir. Muitos desses homens nunca foram reconhecidos, e talvez isso tenha sido parte do plano divino. Porque a glória humana corrompe, mas o anonimato preserva a pureza do ato. Esses monges compreendiam algo que o mundo ainda luta para entender. O sagrado não precisa ser exibido, ele precisa ser vivido. E foi vivendo o silêncio, a disciplina e a devoção que eles mantiveram acesa a chama da revelação. Havia entre eles os que acreditavam que o verdadeiro evangelho só seria compreendido por aqueles que passassem pela noite da alma. Por isso, não lamentavam o esconderijo dos textos. Sabiam que o tempo da revelação ainda viria. Um tempo em que as pessoas cansadas de tantas versões do sagrado buscariam o próprio Deus em vez de apenas ouvi-lo nos outros. Eles escreviam para esse tempo. Escreviam para nós. Imagine o som das penas tocando o pergaminho. A respiração compassada de quem sabe que está participando de algo maior do que si mesmo. Cada palavra copiada era uma oração. Cada linha terminada
era uma oferenda. A fé deles não dependia de aplauso, mas de esperança. Acreditavam que um dia o mundo voltaria a precisar daquelas verdades simples, e que, quando isso acontecesse, Deus traria de volta ao mundo o que a história tentou enterrar. Esses monges foram as mãos invisíveis de uma promessa antiga, e se hoje falamos sobre o Evangelho secreto, é porque eles resistiram ao esquecimento. Eles entenderam que a palavra de Deus não é um som, é um fogo. E fogo, quando guardado com amor, nunca se apaga. Apenas espera o momento certo para voltar a iluminar. Talvez seja isso o que está acontecendo agora. Depois de séculos de escuridão, a chama que eles preservaram começa a brilhar novamente. E ela não ilumina apenas os livros antigos, mas os corações cansados, as almas confusas, as vidas que buscam sentido em meio ao caos. O mesmo fogo que ardia nas mãos daqueles monges, agora arde em você. Porque o Espírito Santo não se limita a mosteiros ou montanhas, ele habita onde há fé. A chama que eles mantiveram não era apenas a do conhecimento, mas a da esperança. E essa esperança, mesmo silenciosa, foi suficiente para atravessar gerações. Porque o amor de Deus não precisa ser defendido com força, basta ser protegido com fidelidade. E esses homens, em sua solidão, nos ensinaram que guardar a luz é um ato de coragem. O dia em que o Vaticano olhou para dentro. Há segredos que não podem permanecer enterrados para sempre. Por séculos, o Vaticano foi visto como o guardião do sagrado e também o detentor dos mistérios que o mundo nunca soube decifrar. Nos subterrâneos de Roma, sob arquivos trancados e corredores vigiados, repousam milhares de manuscritos que contam a história espiritual da humanidade. Mas houve um tempo em que o próprio Vaticano precisou olhar para dentro, não apenas de seus cofres, mas de sua própria consciência. E foi ali que começou uma silenciosa revolução da fé. Entre as paredes frias daqueles arquivos, estudiosos e teólogos começaram a redescobrir textos que pareciam contradizer séculos de ensino. Não eram heresias, eram perguntas. Perguntas que revelavam a inquietude de homens que queriam compreender o divino sem medo. Esses documentos falavam sobre um Cristo mais próximo, sobre o Espírito como presença viva e sobre uma fé que não se comprava com indulgências, mas se despertava pela verdade. As traduções secretas desses escritos começaram a circular discretamente, e quanto mais se lia, mais se percebia que o que fora escondido não era um perigo, era um espelho. O Vaticano, como toda instituição feita por homens, precisou enfrentar a própria sombra. Dentro de seus muros havia quem temesse a revelação e havia quem a desejasse. Uns queriam manter o poder, outros queriam libertar a fé. E enquanto as reuniões ocorriam em silêncio, um sentimento começou a crescer entre os que viam mais longe. A certeza de que esconder o que é verdadeiro é a forma mais perigosa de perder Deus. Porque o que se nega por medo se transforma em ferida. E o Evangelho proibido era essa ferida aberta, o lembrete de que a fé não precisa de proteção, mas de luz. Naqueles dias, alguns padres e estudiosos decidiram agir. Começaram a estudar os textos apócrifos, os evangelhos esquecidos, as cartas ocultas. Perceberam que juntos, esses fragmentos formavam uma imagem mais ampla e humana do Cristo. Um Cristo que não falava apenas de pecado e redenção, mas de consciência e despertar. Um Cristo que não prometia um céu distante, mas um reino interior. Essas descobertas nunca foram oficialmente reconhecidas, mas mudaram discretamente a forma como muitos dentro da igreja começaram a enxergar a própria fé. Houve debates, resistências e silêncios. Mas algo se transformou. O Vaticano, ainda que lentamente, passou a permitir que o estudo das antigas escrituras voltasse à luz. Museus foram abertos, bibliotecas ampliadas, documentos liberados para pesquisadores, e mesmo que muitos segredos permaneçam guardados, o simples ato de olhar para dentro já foi um movimento de coragem. Porque a verdade, quando encarada de frente, não destrói, purifica. Aquele dia, simbólico e espiritual, não foi marcado por trombetas,
nem anúncios oficiais. Foi um dia comum dentro de um lugar sagrado, onde homens comuns perceberam que Deus não precisa ser defendido, mas redescoberto. E talvez, naquele instante, o céu tenha se inclinado um pouco mais sobre a terra, como quem observa com ternura um filho que finalmente decide encarar a própria verdade. O dia em que o Vaticano olhou para dentro foi, antes de tudo, o dia em que o Espírito soprou de novo. Porque não há parede, poder ou tradição que possa impedir Deus de falar quando Ele decide que é hora de revelar o que foi escondido. E se você sente que há algo sendo revelado em sua própria vida, talvez seja porque chegou o seu momento também de olhar para dentro, onde o verdadeiro templo sempre esteve. A mensagem que a ciência não conseguiu apagar. Há algo que desafia o tempo, algo que nem o ceticismo, nem a tecnologia, nem as teorias humanas conseguiram apagar. É a presença invisível do divino que habita o mundo e o coração. Desde o início, a ciência tentou explicar os milagres, medir a fé, compreender o que move a alma. E quanto mais buscava respostas, mais se deparava com o inexplicável. A mensagem que atravessou os séculos, escondida em manuscritos, visões e experiências espirituais, continua viva porque pertence à essência do ser humano. E nenhuma mente, por mais brilhante, conseguiu silenciar o que o espírito sussurra no íntimo. Os arqueólogos encontraram fragmentos de textos queimados, pedaços de pergaminhos carbonizados que pareciam condenados ao esquecimento. Mas entre as cinzas, as letras sobreviviam. Símbolos e palavras reapareciam intactos, como se o fogo tivesse poupado aquilo que o tempo precisava reencontrar. Era como se a própria matéria reconhecesse que estava diante de algo sagrado. O mesmo aconteceu com descobertas recentes. Textos que resistiram à destruição, códices preservados pela areia, inscrições escondidas em cavernas que, quando decifradas, revelavam o mesmo padrão, a mesma voz, o mesmo Cristo, a mesma luz. Enquanto isso, cientistas começaram a perceber que há algo na fé que escapa à lógica. A física moderna fala de vibração, de energia que conecta tudo no universo, de campos invisíveis que reagem à consciência. Sem querer, a ciência se aproximou do que o Evangelho secreto já dizia há 2000 anos, que o divino não está fora, mas dentro, que a realidade visível é apenas reflexo de um mundo espiritual mais profundo. Muitos que estudaram essas verdades com coração aberto perceberam que a fé e a ciência não são inimigas. São linguagens diferentes tentando descrever o mesmo mistério. A mensagem que a ciência não conseguiu apagar não é uma teoria, é uma experiência. É o toque sutil que transforma a alma. É o perdão que surge sem explicação. É a cura que chega quando a esperança já se esvaiu. Nenhuma equação explica isso, porque o amor não cabe em fórmulas. O amor é a própria força que sustenta o universo. E quando Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós, ele antecipava o que os físicos quânticos e os místicos modernos começariam a perceber. A consciência cria a realidade. Os documentos antigos que falam dessa união entre o humano e o divino não foram escritos para provar nada. Foram escritos para despertar. E mesmo quando foram rejeitados, queimados ou escondidos, o conteúdo permaneceu vivo no inconsciente coletivo da humanidade. É por isso que, em cada época, surgem pessoas que, sem jamais terem lido esses textos, vivem exatamente o que eles ensinam. Porque a verdade espiritual não depende da letra, ela é gravada no espírito. Muitos tentaram reduzir a fé a uma simples construção psicológica, mas não conseguiram explicar por que o ser humano continua se curvando diante do mistério, mesmo quando diz não acreditar. A alma sabe o que a razão esquece, que há algo maior do que ela, e que esse algo a chama constantemente de volta para casa. A ciência pode explicar o funcionamento do corpo, mas não o sentido da vida. Pode medir a frequência do som, mas não a profundidade de uma oração. Pode reproduzir a luz, mas nunca a sua origem. E assim o Evangelho esquecido continua se confirmando em silêncio. Cada descoberta científica que revela o poder da consciência, cada estudo que comprova o impacto da fé na cura, cada relato de quem sobrevive ao impossível, tudo isso
É a mesma voz dizendo: a presença de Deus é real. E o mais impressionante é que quanto mais o mundo tenta se afastar dele, mais ele se revela nas entrelinhas da criação. A mensagem que a ciência não conseguiu apagar é a mesma que os monges copiaram, que o Vaticano temeu e que o coração humano sempre reconheceu. Deus vive. Vive nas forças que regem o universo, vive no olhar de quem ama, vive na coragem de quem acredita sem provas. Nenhum progresso humano é capaz de apagar o que foi escrito pelo Espírito, porque o Espírito é a própria essência da vida, e a vida sempre encontra um jeito de renascer. O retorno da palavra esquecida. Há palavras que não morrem. Elas apenas dormem, esperando o instante em que o coração humano volte a estar pronto para escutá-las. Durante séculos, o evangelho secreto permaneceu em silêncio, como uma chama escondida sob o véu do tempo. Mas o Espírito de Deus nunca deixa de agir, e quando o mundo começa a perder a fé, ele faz ecoar novamente o som das palavras esquecidas. É como se o próprio céu decidisse sussurrar outra vez à terra. O que foi oculto agora precisa ser revelado. O retorno dessa palavra não é feito de trombetas nem de manifestações sobrenaturais. Ele acontece de forma discreta, silenciosa, nas profundezas da alma. O despertar não vem com barulho, vem com compreensão. Acontece quando alguém, cansado de respostas prontas, decide buscar o sentido real da fé. Quando a mente se cala e o coração volta a ouvir, o evangelho perdido ressurge dentro do ser. Não nas bibliotecas, mas na consciência. Porque o verdadeiro retorno não é histórico, é espiritual. E é isso que tem acontecido em nossos dias. Pessoas em todos os lugares começam a sentir que há algo além das palavras tradicionais, que o Cristo que lhes ensinaram não está distante, mas presente. A palavra esquecida se revela quando a dor é transformada em aprendizado, quando a solidão se torna encontro, quando o desespero se converte em fé. Ela retorna como uma lembrança antiga, familiar, como se cada alma já a conhecesse, mas tivesse se esquecido de onde veio. Os antigos textos falavam de um tempo em que o conhecimento sagrado seria redescoberto, não como doutrina, mas como experiência. E esse tempo é agora. Não é mais necessário viver uma fé baseada no medo, porque o amor já provou ser mais forte que o castigo. O Cristo que retorna por meio dessa palavra é o Cristo interior, aquele que habita cada pensamento puro, cada gesto de bondade, cada lágrima que se transforma em oração. Esse Cristo não vem de fora, ele desperta de dentro. O retorno da palavra esquecida é também o retorno do sentido da vida. Ela recorda que tudo tem propósito, até a dor. Que nada do que vivemos é em vão, porque Deus usa até o silêncio para nos ensinar a escutar. É nesse reconhecimento que a fé renasce, não como crença cega, mas como certeza serena. A alma que compreende isso não precisa mais provar nada, ela apenas sente. E nesse sentir, reencontra o que foi perdido: a paz. Talvez esse evangelho tenha sido silenciado porque dizia exatamente isso, que o homem não precisa de intermediários para se aproximar de Deus, que o Espírito Santo fala diretamente ao coração de quem se abre. Essa ideia assustou impérios e autoridades, mas agora ela volta com poder, porque não depende mais de pergaminhos ou traduções. Ela está sendo escrita novamente em cada pessoa que desperta, em cada alma que diz sim à luz. É possível perceber o retorno dessa palavra em muitos sinais. Na fome de verdade das novas gerações, na busca espiritual que cresce mesmo em meio à descrença, na compaixão que renasce entre os que sofrem. A palavra esquecida está voltando através de pessoas comuns que decidem viver com mais amor, mais empatia, mais consciência. E é isso que a torna invencível. Ela não precisa ser proclamada, basta ser vivida. Porque o evangelho secreto nunca deixou de existir. Ele estava apenas esperando o tempo da colheita. O tempo em que o ser humano entenderia que não é dono da verdade, mas parte dela. Agora, essa verdade volta a brilhar, e com ela, volta também a esperança.
O Cristo desperta no coração da humanidade novamente, não para fundar uma nova religião, mas para lembrar que o amor é a única capaz de unir o que o medo separou. E se você sente dentro de si que algo está se acendendo, é porque essa palavra também retornou para você. Ela não está vindo de um lugar distante. Ela brota de dentro do seu espírito, o mesmo lugar onde Deus sempre falou. O retorno da palavra esquecida é o retorno da sua própria fé, renascendo das cinzas, viva, serena, invencível. O despertar do templo interior. Há um instante na vida em que o homem percebe que tudo o que buscou fora sempre esteve dentro. É o momento em que o coração, cansado de procurar respostas no mundo, volta-se para o silêncio e descobre que Deus nunca esteve distante. Esse é o despertar do templo interior, o lugar onde a presença divina habita, o santuário invisível construído não com pedras, mas com experiências, lágrimas e fé. É ali, dentro da alma, que o evangelho secreto encontra seu verdadeiro significado. Durante séculos, ensinaram que o caminho até Deus dependia de ritos, dogmas e intermediários. Mas o Cristo, em sua essência, sempre apontou para dentro. Ele dizia que o reino de Deus está dentro de nós, e não fora. Quando o homem entende isso, tudo muda. A fé deixa de ser obrigação e se torna comunhão. A oração deixa de ser repetição e se torna diálogo. O sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em mestre. O templo interior é o lugar onde o céu toca a terra e onde a alma reencontra sua origem. Esse despertar não acontece de repente. Ele vem como a aurora, lentamente, depois de uma longa noite. Primeiro o silêncio, depois a luz. E então a certeza de que nunca estivemos sozinhos. Dentro de cada ser há um altar invisível onde o Espírito Santo habita, esperando apenas que o coração se volte a ele. Não importa quão distante alguém tenha caminhado, quão quebrado se sinta, o templo continua lá, intacto, esperando, porque o amor de Deus é inabalável, e o que foi construído pela eternidade não pode ser destruído pelo tempo. Há quem tema olhar para dentro porque acredita que encontrará apenas dor, arrependimento e culpa. Mas é justamente ali que a cura começa. O templo interior não é o lugar da condenação, é o lugar da reconciliação. É onde o homem se perdoa, onde volta a se ver como filho, onde entende que não precisa provar nada para ser amado. O Espírito de Deus não mora em corações perfeitos, mora em corações sinceros. O despertar começa quando paramos de fugir de nós mesmos e deixamos Deus nos encontrar exatamente onde estamos. Quando a alma desperta, ela passa a ver o mundo com outros olhos. Aquilo que antes parecia perda se revela aprendizado. Aquilo que era dor se torna purificação. A vida passa a ser compreendida não como punição, mas como caminho. Cada desafio é uma porta, cada queda é um convite para levantar, cada encontro é um espelho de algo que precisa ser curado. É assim que o Espírito transforma o humano em templo, reconstruindo-o peça por peça, até que tudo o que restar seja amor. O templo interior não tem paredes, mas tem silêncio. E é nesse silêncio que Deus fala. Não com palavras, mas com presença. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, uma paz profunda surge. Uma paz que não depende das circunstâncias. Essa é a prova de que o templo foi despertado. Quando nada mais é necessário, além da certeza de que Ele está ali. É nesse ponto que o Evangelho secreto deixa de ser lenda e se torna realidade. Ele nunca foi apenas um texto, mas um mapa. E o destino desse mapa é o interior de cada ser humano. Quem o segue com humildade descobre que o maior milagre não é mudar o mundo, mas permitir que o amor de Deus mude o próprio coração. O despertar do templo interior é o retorno à casa espiritual, o reencontro com a essência divina que o tempo e a dor não puderam apagar. É o momento em que a alma finalmente entende o que o Mestre quis dizer. O Pai e eu somos um. Porque quando o homem descobre o templo dentro de si, ele não apenas encontra Deus, ele reconhece que sempre esteve nele. A revelação que não pode ser destruída.
Chega um momento em que toda tentativa humana de esconder o sagrado se desfaz. Nenhum decreto, nenhuma fogueira, nenhuma censura é capaz de apagar o que foi escrito pelo Espírito. Essa é a revelação que não pode ser destruída, a verdade eterna que habita em cada alma, a luz que nenhuma sombra pode cobrir. O Evangelho secreto não sobreviveu por acaso. Ele sobreviveu porque nunca dependeu de papel. Ele viveu em corações, em memórias, em silenciosos gestos de fé. Viveu naqueles que preferiram ser esquecidos a trair a verdade. E é por causa deles, e por causa de você que ouve agora, que essa revelação ainda respira. A história tentou silenciá-la, mas a história é apenas pó diante da eternidade. Por cada texto queimado, nasceu uma alma desperta. Por cada palavra proibida, floresceu um coração que compreendeu a mensagem diretamente do alto. Porque a revelação divina não precisa de permissão para existir. Ela brota como nascente em meio à rocha, rompe o endurecimento da incredulidade e encontra sempre um caminho. Essa é a natureza de Deus. Quanto mais o tentam esconder, mais ele se revela. Essa revelação não pertence a um grupo, nem a uma igreja, nem a uma era. Pertence à vida. É a consciência que desperta, o amor que insiste, a fé que renasce mesmo quando tudo parece perdido. Está nas mãos que curam, nos olhos que perdoam, na voz que consola. Está na coragem de quem decide permanecer fiel à luz, mesmo quando o mundo escolhe as trevas. Porque o verdadeiro milagre não é ver o impossível acontecer fora, mas continuar acreditando dentro. A revelação que não pode ser destruída é a certeza de que Deus continua falando. Fala através das dores, dos encontros, das perdas e das esperanças. Fala através do silêncio, quando tudo parece sem sentido, e através do amor, quando o coração decide permanecer aberto mesmo ferido. Essa é a voz que não se cala, o som que ecoa mesmo nas ruínas da fé. O mundo muda, as palavras mudam, as religiões se transformam, mas a essência da verdade continua a mesma. Deus é amor, e nada pode vencer o amor. Essa verdade não precisa ser defendida, precisa ser vivida. Cada vez que alguém escolhe o perdão em vez da vingança, o amor em vez do ódio, a fé em vez do desespero, o Evangelho secreto se manifesta novamente. Ele não é um texto antigo a ser estudado, é uma revelação eterna a ser experimentada. E o que você sente agora enquanto escuta essas palavras é o mesmo sopro que moveu os profetas, os monges, os mártires e os justos. É a lembrança de que o Espírito de Deus não está lá fora, mas dentro, chamando você para se tornar parte dessa história viva. A revelação indestrutível é o reencontro entre o homem e o divino, entre a dor e o sentido, entre a busca e a resposta. Ela nos lembra que a verdade pode ser silenciada, mas nunca derrotada, e que mesmo quando o mundo inteiro parece desabar, Deus ainda reina no silêncio, esperando o momento em que a alma, cansada de fugir, decida voltar para casa. Nada é capaz de destruir o que é eterno, e o que é eterno em você é o amor. Esse é o verdadeiro segredo do Evangelho esquecido. Ele não foi apagado porque nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro, escondido à vista de todos, esperando o instante em que o coração humano se lembrasse de que foi feito de luz. E talvez este seja esse instante, o momento em que você compreende que a revelação não é uma história antiga, mas a sua própria história, a de um ser que caminhou na escuridão, mas nunca deixou de carregar a centelha divina. A de uma alma que tropeçou, mas nunca perdeu o caminho de volta à verdade. A de alguém que hoje desperta e entende, enfim, que a fé nunca foi uma promessa de ausência de dor. Foi sempre a certeza de que o amor de Deus é indestrutível, porque eles podem queimar o papel, esconder os livros, apagar os nomes, mas não podem apagar a chama que Deus acendeu em você. Essa é a revelação que ninguém pode destruir. Encerramento, a verdade que sempre viveu em nós. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma história sobre manuscritos perdidos ou segredos escondidos. É, na verdade, uma história sobre o ser humano, sobre a sua sede de sentido, sobre a sua dor e sobre a presença invisível de Deus que nunca deixou de caminhar ao seu lado. O Evangelho secreto é apenas um espelho,
refletindo o que sempre esteve dentro de você. O amor que resiste, a fé que renasce, a esperança que, mesmo ferida, continua acreditando. Essa é a verdadeira revelação. A verdade não foi destruída, apenas esquecida. E agora, ela desperta. Desperta em cada alma que decide viver com mais compaixão, em cada coração que aprende a escutar o silêncio divino. O mundo moderno tenta preencher o vazio com ruídos, com pressa, com distrações, mas o Espírito continua chamando, calmo, paciente, profundo. Ele não grita, ele sussurra. E quem se permite ouvir esse sussurro, descobre que tudo o que buscava lá fora estava sempre em casa, no altar secreto da própria alma. O Vaticano, os monges, as guerras, os segredos, tudo isso é cenário de uma verdade muito maior, que Deus não se deixa aprisionar. Ele sempre se manifesta onde há amor, e o amor é indestrutível. É por isso que o evangelho que tentaram apagar continua vivo, não nas bibliotecas, mas nas vidas que escolheram a luz. Ele renasce cada vez que alguém perdoa, cada vez que alguém ora com sinceridade, cada vez que uma lágrima se torna gratidão. Essa é a mensagem final. O segredo nunca esteve escondido nos cofres do mundo, mas nos corações que desistiram de acreditar. E agora é tempo de relembrar. Tempo de abrir as portas do templo interior. Tempo de deixar que a luz volte a iluminar o caminho. Porque a fé não é um refúgio contra a dor, é a força que transforma a dor em caminho. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, ferido, em silêncio. Mas saiba, não foi por acaso. Há uma razão para que estas palavras tenham te encontrado. Deus está te chamando de volta ao centro, de volta à origem, de volta ao amor. O mesmo amor que sustentou o universo no princípio, que atravessou os séculos e que agora toca o seu coração, dizendo: Eu nunca te deixei. O Evangelho secreto não é um texto antigo a ser lido, é um convite a ser vivido. Ele pede apenas uma coisa: que você permita que o amor te reconstrua. Porque quando o amor desperta, tudo o que é falso se dissolve. A culpa se transforma em perdão, o medo em fé, a dor em propósito. E nesse instante, o que antes era mistério se torna revelação. A verdade não foi perdida, ela é você. O Espírito de Deus habita aí no silêncio entre um pensamento e outro, no espaço onde as lágrimas se transformam em luz, e nenhuma força, nenhuma história, nenhum poder humano é capaz de apagar isso, porque o que vem do eterno permanece, e o que permanece é o amor. Agora respire. Permita que essa presença te envolva. Sinta o fogo sagrado que os monges guardaram, que o tempo tentou apagar e que agora reacende dentro de você. Ele é a prova viva de que o Evangelho de Cristo nunca foi destruído. Apenas espera paciente, pelo instante em que um coração desperto diga: Senhor, eis-me aqui. E quando esse instante acontece, o segredo deixa de ser mistério e se torna vida. Porque a verdade de Deus não precisa ser descoberta, ela precisa ser lembrada. E hoje, neste exato momento, você a lembrou.